Fala, gente, como vocês estão nos estudos? Nós estamos aqui preparando sempre o melhor para você que quer passar. Eu creio que você já fez seu planejamento, já está estudando e já está assim visualizando lá à frente a sua vitória. E nós estamos aqui fazendo o melhor, porque nós queremos sim que você não estude tudo, mas que você estude o que é o correto, aquilo que é certo, aquilo que realmente a banca pede. Então, você tendo esse direcionamento, você vai conseguir. É só continuar seguindo aí, se inscrevendo no nosso canal. Tem o canal meu, o da Patrícia, porque nós estamos sim falando com o nosso Deus sobre você. E também estamos aqui ensinando aquilo que você precisa, aquilo que realmente as bancas, o que elas pedem, e para você ter um direcionamento, ter um encaminhamento e conseguir, sim, ser aprovado. Mas vamos à nossa questão, né? Nossa primeira questão. Nós temos aqui, da AOCP, a sauna é favorável à atividade física. A expressão destacada exerce função de. Então, está pedindo aqui que função exerce essa parte destacada, a atividade física. Uma das coisas, gente, que eu sempre preciso olhar o quê? O verbo. Nós sempre falamos. Você olha o verbo. Aqui eu tenho o verbo é o verbo ser. É do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Do verbo ser. Então eu tenho aqui o verbo. Esse verbo, eu sei que é um verbo de quê? Um verbo de ligação. É um verbo de ligação. E aqui está falando, e aqui eu tenho outra coisa aqui, ó, favorável a, aqui eu tenho crase. Olha, aqui eu tenho uma crase. A crase é o quê? É o a, né? É a junção da preposição mais o artigo, que vai ser igual ao quê? O a craseado. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho o quê? Uma crase. E está dizendo aqui que vai exercer a função de objeto indireto. Gente, então o que eu tenho? Se eu tenho verbo de ligação, eu não tenho lá os complementos verbais, porque é verbo de ligação. Eu posso ter um predicativo, mas eu tenho um verbo de ligação no caso aqui. Se é verbo de ligação, eu já posso, olha, eliminar, porque não é complemento verbal. Complemento verbal, eu tenho os verbos na transitivo, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu posso eliminar isso aqui, ó, já vou eliminando, olha, porque não é complemento verbal, é um verbo de ligação. Eu vou eliminar isso, eu vou eliminar, ó, isso aqui são os adjuntos, eu vou eliminar, que não tem aqui circunstância nenhuma, não está apresentando circunstância, se é de tempo, se é de modo, se é de lugar, não tem. Então, eu já elimino isso aqui. E o que eu tenho? Eu tenho aqui uma preposição. E é favorável a quê? Ó, favorável é um nome. Se é nome, olha, se é nome, eu tenho o quê? Complemento nominal. E o complemento nominal, ele tem o quê? Ele tem também a preposição. Preposição. Então, nesse caso, qual é o correto? Esse aqui, ó. Esta é a resposta correta. Então, aqui eu tenho um complemento nominal favorável a quê? A atividade física. Complemento de um nome. Complemento nominal. Então, vamos a outra questão. Então, nós temos agora, você tem que olhar preposição, eu tenho complemento nominal, preposição, eu tenho também no complemento verbal. Então, eu preciso olhar se é um complemento de nome, se é um complemento de verbo. E se também eu tenho que olhar o verbo, sempre eu olho o verbo, se é um verbo de ligação ou se é um verbo realmente de ação. Então, vamos ver aqui agora. Estão mais propensas a terem o foco desviado. A oração destacada exerce a função de. Olha, se você olhar essa questão, ela é a mesma questão anterior.
Eu olho o verbo. Onde está o verbo? Estão. Estão, ó, do verbo estar. Verbo também de ligação. Ser, estar, ficar, continuar, parecer, permanecer. São verbos de ligação. Eles não têm o quê? Complemento. Porque complemento aqui tem que ser do verbo. E aqui nós temos aqui um verbo, sim, mas um verbo de ligação. Então, esse aqui, estão, é do verbo estar e é um verbo de ligação. E está falando em exercer a função, ó, propensas a quê? Ó, propensas a terem o foco desviado. Aqui não é verbo, tá vendo? É um nome. Então, aqui eu não tenho dizer que aqui eu tenho. E nem é um sujeito quando eu pergunto aqui, ó. Tá vendo? Ó, sujeito. Objeto, eu tiro, eu já elimino. Isso aqui eu já vou eliminando, ó. Ó. Predicativo? Ele está fazendo o complemento aqui do nome. Propensas a terem. É um nome, complementa aqui. Então, aqui eu já tenho o mesmo jeito, eu tenho o complemento nominal. Esta é a correta. Quando eu localizo o verbo, se torna mais fácil encontrar complemento nominal. E o complemento verbal, se for. Se tiver preposição, tanto o complemento nominal quanto o verbo, ele vai sendo um verbo intransitivo, o verbo transitivo, indireto, ele vai precisar da preposição. Verbo transitivo indireto vai precisar da preposição. Complemento nominal precisa da preposição. Então, isso eu preciso saber. Tá bom? Que ele vem junto. Vamos à próxima questão. Terceira questão está pedindo assinale a alternativa incorreta quanto à função sintática das expressões destacadas. Então, vamos ver aqui. Quando fala função sintática, eu quero saber se é o sujeito, se é o predicado, que tipo de predicado é, tipo de sujeito. Eu quero saber se é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. São essas questões que é a função que a palavra está exercendo na oração. Então, vamos aqui ver? O governo atua, olha, o governo atual tem, eu localizo o verbo, tem, inclusive aqui eu tenho a locução verbal, ó. Tem usado, tem a locução verbal, tá vendo? Locução verbal. Quando eu quero saber se é o sujeito, eu faço a pergunta antes do verbo. Se eu quero encontrar o complemento, faço a pergunta o quê? Depois do verbo. Quem é que tem usado, ó. Quem tem usado, eu vou encontrar o sujeito. Então, quem é que tem usado essas entidades? O governo atual. Então, eu tenho o governo atual aqui como sujeito. É um sujeito simples? Sim, porque só tem uma palavra, um núcleo que governo é o núcleo. Então, aqui eu tenho sujeito simples. Só que ele está pedindo o quê? Alternativa incorreta. Essa está correta. Aqui, o governo atual é sim o sujeito. Eu fiz a pergunta antes para encontrar o sujeito. Preciso localizar sujeito, preciso localizar verbo, sujeito, verbo, complemento. Sujeito simples. Depois temos aqui a juventude ritelista e os esquedristi. Tem em comum a força na ausência. Quem é que? Ou localiza o que, gente? Primeiro, o verbo. Tem, ó, tá vendo que ele tá aqui com circunflexo, chapeuzinho chamado aqui? Isso é o quê? Que ele está no plural, tá? Ele está no plural. Este aqui está no singular, olha, e esse está no plural. Quem é que tem? Quem tem em comum a força na ausência? A a juventude riterista e os esquedristi. Esses que têm o quê? A força na ausência. Então, aqui eu tenho o que? Sujeito composto. Está correta. A letra C.
Vamos ver o que temos na letra C. Espero que vocês estejam entendendo. Faça o comentário, pergunte que vamos estar auxiliando, ajudando a vocês aí, gente. Vocês não podem sair daqui com dúvida. Garrafas de bebidas alcoólicas vazias e preservativos usados nas salas e corredores. Aqui está dizendo adjunto adverbial. O adjunto ou o advérbio, né? O advérbio é a classe gramatical. A função que exerce, a função sintática de quê? De adjunto adverbial. E ele exerce a função de adjunto adverbial de quê? De modo, de lugar, de tempo, porque é um advérbio. A classe gramatical advérbio que exerce a função do adjunto adverbial. E aqui está dizendo, olha, usada nas salas e corredores. Circunstância, ó, o lugar, está indicando o lugar, tá vendo? É o lugar, preservativo usados, ó, aqui eu tenho o verbo, e preservativo usados, aqui o verbo. Só que a palavra sublinhada, ela está o quê? Destacada aqui, ó, nas salas e corredores. Então, adjunta adverbial de lugar, né? No caso aqui, ó, nas salas e corredores. Está correta essa daqui. Ela está querendo o quê? A incorreta. Depredando salas, então salas, que é a palavra, destruindo mesas e abandonando garrafas de bebidas alcoólicas vazias. Depredando o quê? Olha, depredando o quê? Salas, ó, então aqui, olha, o verbo é esse aqui, ó, depredando o quê? Salas. Então, eu tenho aqui um objeto direto. Tá vendo? Olha, o verbo aqui, ó, depredando o quê? Aqui não tem preposição. O verbo aqui não tem a preposição. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o objeto direto. Quando eu uso a preposição, o verbo necessita da preposição, eu vou ter o objeto indireto. Mas no caso aqui, o verbo não necessita da preposição. Olha, depredando o quê? Tá vendo que não tem preposição? E quais são as preposições? Você precisa saber. De, em, com, para, ó, perante. Você precisa saber. Sabendo as preposições, você vai saber fazer a diferença do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. E vai saber também fazer lá o complemento do nome, que é o complemento nominal, que precisa da preposição. É importante saber essa classe gramatical. Então, nós temos aqui o quê? Depredando o quê? Salas. Então, nós temos aqui o objeto direto. Então, esse aqui ó, essa questão ela está correta. Vamos essa daqui. Pela preservação da floresta amazônica. Olha onde está o verbo, ok? Preservação, olha, de quê? Olha o de aqui, gente, de mais a. Ó, aqui tem preposição, ela também está junto aqui, ó. De mais a é da. Então, vamos ver aqui, olha. Você tem o de mais a, que é igual a da. Então, aqui eu tenho a preposição. Só que aqui, ó, preservação. Você tem verbo aqui? Não, você tem nome. Então, isso aqui está dizendo que é um objeto indireto da floresta amazônica. É o complemento, cima de quê? É de nome de verbo. Aqui é um complemento de um nome. Se é complemento de nome, aqui é o quê? É um complemento nominal. Se aqui é um complemento nominal, olha, complemento nominal não vai ser o objeto indireto, porque não é complemento de verbo. Então, essa questão aqui, ela está o quê? Incorreta. E ele pediu para marcar a incorreta. Vocês viram, gente? Comecem a fazer isso, que vocês vão entender realmente o coração da banca. Eles costumam fazer isso, se você não prestar atenção, você vai marcar como objeto, talvez indireto, mas não é um verbo, aqui é um complemento de um nome. Então, vamos ver o que temos na quarta questão da AOCP, né? Ele está pedindo que assinale a alternativa incorreta. Também está pedindo isso, quanto à função sintática desempenhada pela expressão em destaque. Então, vamos ver aqui, função sintática, a função que a palavra exerce na oração.
Então, vamos ver aqui. E está pedindo é incorreto. Então, vamos ver. A socialização dessas crianças é muito diferente. Ó, localiza o verbo logo. Ó, a associação dessas crianças é. Eu já falei com vocês que é do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é ou ela é. Não é isso? É muito diferente. E tem como objetivo levar. Aqui está dizendo que esse termo sublinhado aqui, destacado, é o objeto direto. O que nós vimos lá atrás? Verbo de ligação. Gente, meu Deus, você precisa olhar, tá vendo? Verbo de ligação. Verbo de ligação não tem o quê? Objeto direto, que é um verbo de ligação. Se é verbo de ligação, esse termo sublinhado aqui, ele não é o objeto direto. Então, essa aqui está o quê? Está errada. E ele está pedindo para assinalar a incorreta. Então, nós já encontramos a letra A sendo a incorreta, esta daqui. Vamos ver esta outra. A, B. As mais ricas têm, ó, localiza aqui já logo o verbo. Tem, tá vendo que ele está com o circunflexo aqui, ele está com um chapeuzinho chamado? Isso é porque ele está no plural. As mais ricas têm, em casa, um ambiente que favorece seu desenvolvimento. O seu desenvolvimento aqui, então, favorece, ó, que é verbo, olha, que é verbo. Tá vendo que é um verbo? E é um verbo que, ó, não é um verbo de ligação. Se não é um verbo de ligação, um verbo de ação. Então, logicamente, aqui, quando eu tenho verbo de ação, quando eu tenho um verbo que não seja de ligação, aí eu tenho os complementos. Aí eu vou localizar os complementos. Olha, seu desenvolvimento favorece o quê? Olha a pergunta. Favorece o quê? Seu desenvolvimento. Aqui o objeto direto. O objeto direto, porque tá vendo que o verbo aqui... Então, esse aqui é um verbo, o quê? Um verbo transitivo. E é um verbo transitivo direto. Quando eu tenho o verbo transitivo direto, eu vou ter o quê? O objeto direto. Deu para entender? Coloque aí. A letra C tem há coisas que fazemos instintivamente com nossas crianças. Instinto, olha, gente, instintivamente. Isso aqui, ó, geralmente quando você tem terminado ó, em mente, ó, você tem aqui um advérbio terminado em mente. Como você faz, né? Instintivamente. Você tem o advérbio é a classe gramatical, mas quando você está analisando a função sintática, vai exercer a função sintática de adjunto adverbial. Classe gramatical, advérbio, mas quando eu vou analisar sintaticamente, vai exercer a função de adjunto adverbial, né? De modo. Então, aqui, como ele estava, né? Como, ó, fazemos como, ó, instintivamente, mente, você já pode analisar e ver que é um adjunto adverbial. Então, essa aqui está correta também. Elas precisam acreditar que a inteligência pode ser construída. Ó, tá falando que é um sujeito simples. Eu faço a pergunta, eu localizo o verbo. Onde está o verbo aqui? Precisam. Então, vamos ver aqui. O verbo. Precisam é do verbo precisar. Quem é que ou quem precisa? Eu faço a pergunta para encontrar o sujeito antes do verbo. Quem é que precisa acreditar? Olha, elas. Elas, que está sublinhado, elas é o sujeito. E eu só tenho uma palavra que é importante, eu só tenho elas. Então aqui eu tenho um sujeito simples. Quando eu quero encontrar os complementos, eu faço a pergunta depois do verbo. Quero encontrar o sujeito, eu faço a pergunta antes do verbo. Quem é que? Quem que? Né? Preciso. Então aqui eu tenho elas, que é um sujeito simples, só tem um núcleo, uma palavra importante. Nós temos aqui há medidas que podem dar bons resultados. Aqui está dizendo que outras medidas
aqui que é um objeto direto. Vejam só, o verbo haver impessoal, um verbo haver impessoal, ele não tem o quê? Que eu falo? Ele não tem o sujeito, mas ele tem o quê? Ele tem o objeto direto. Quando ele é impessoal, significa o existir, acontecer. É isso. Então ele indica, ou indicando o passado, ele não tem ali. Ele é um verbo impessoal, ele não tem o sujeito, mas ele pode ter o objeto direto. Então, nesse caso, ele está correto. Então, o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, né? Ou indicando o passado, ele não vai ter o sujeito, mas ele vai ter o objeto direto. Então, o que está aqui, então nós temos aqui o objeto, que está sublinhado outras medidas, nós temos como objeto direto. Então, ela está correta. Aqui está pedindo a incorreta, onde nós localizamos, né, a letra A. E aí, como vocês estão entendendo? Nós gostaríamos muito, tanto eu quanto a Patrícia, sabe? Nós estamos colocando as questões, estamos corrigindo com vocês, porque nós queremos que você faça as atividades. Nós temos, gente, na plataforma, que é a nossa plataforma Hotmart, nós temos lá as apostilas, nós temos os e-books com os exercícios, né? Com todos eles com mais de 30 atividades para vocês estarem fazendo. Questões, mais de 30 questões cada um. Tem uns que chega a 50 questões para vocês estarem exercitando. Você só vai assim aprender se você pegar ali o lápis e a caneta e começar a exercitar, fazer os exercícios. Porque você vai fixando, lendo. Aí sim, aí você vai conseguir. E isso é pessoal. Isso é aquilo que você precisa fazer. Você quer passar? Então vai lá, adquira a sua apostila, adquira o exercício que está lá para você fazer. E quando você quiser, coloca lá as dúvidas que nós vamos ajudar a você. As apostilas, o nosso e-book ali é R$19,90. Você pode comprar e fazer as atividades e ainda tirar as dúvidas com nós. Nós temos aqui agora uma próxima questão. Ela fala sobre, vamos ver aqui, da AOCP. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Sou da Paz. A expressão destacada é. Então, nós temos aí, gente, é interessante que quando nós olhamos assim, vemos, nós temos a voz passiva aqui. E a voz passiva eu tenho o verbo que está falando aqui, ó. Os dados foram divulgados. Foram divulgados. O que eu tenho aí? Eu tenho o verbo ser e o particípio. O verbo ser foram, que é do verbo ser, mais o verbo aqui no particípio, né? Quando ele está no particípio, termina em ado e ido. Ado e ido. Então, eu tenho aqui a voz passiva. Está vendo? Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Sou da Paz. A expressão destacada tá aqui, pelo Instituto, pelo, né? De primeira era per, mas hoje nós temos por, né? Hoje é por, o por, e nós temos aí que é o agente, introduz, né? Aí a voz passiva é aquele que forma a voz passiva, né? Foram divulgados, é que forma a voz passiva, o verbo ser, mais no particípio. Então, nós temos aí. E temos isso também o quê? O que é que nós temos na voz passiva? Nós temos o agente da passiva, né? Aquele que pratica a ação, aquele que pratica a ação e que é introduzido pelo instituto, pelo. Então, nós temos aqui adjunto? Não. Não, sujeito, paciente, objeto, complemento? Não, toda vez que nós tiver pelo ou pela, nós temos que o agente da passiva. Então, nós temos aqui a letra E, agente da passiva, porque nós temos aqui,
na voz passiva, foram divulgados. Esta última questão, nós temos aqui, chegamos na sexta questão da AOCP. Ele está dizendo a linearidade das conexões limita sua capacidade de improvisação e de reflexão. As expressões destacadas funcionam como? Então, a primeira coisa sempre que eu vou localizar é o que, gente? O verbo. Não é isso? Ó. Linearidade, conexão, limita sua capacidade. A palavra que está destacada é de improvisação e de reflexão. Então, tem aqui, ó, capacidade de, ó, capacidade aqui não é, tá vendo que isso aqui não é um verbo? Ó, isso aqui é um nome. Capacidade de quê? Só uma coisa aqui, eu tenho a preposição, tá vendo? O que eu falei lá atrás? O verbo transitivo indireto precisa da preposição, e quando eu tenho também complemento de um nome que precisa da preposição, eu vou ter o complemento nominal. E aqui não é o verbo. Ó, capacidade de. Capacidade de quê? De improvisação e de reflexão. Então, aqui eu não tenho o verbo aqui. Eu tenho a localização aqui minha é de um nome. Se é um complemento de um nome, eu tenho o quê? Eu tenho um complemento nominal. Eu vou ter um complemento nominal e não um complemento de verbo. Tá vendo? Ó, a linearidade das conexões limita o quê? Ó, só que aqui não tá. Tá aqui sua capacidade. Capacidade de quê? Ó, capacidade aqui está pedindo esse complemento de um nome. Então, eu tenho aqui objeto indireto. Se fosse de verbo, sim, mas não é de verbo, o complemento. Então, vamos ver. Agente da passiva, nós não temos aqui agente da passiva. Nós não temos um verbo auxiliar e um verbo principal aqui. Você pode observar quando eu tenho e nem o por ou pelo. Não tem voz passiva aqui. Para eu ter o agente da passiva. Predicativo, adjuntos aqui eu já tiro. Então, capacidade de quê? De improvisação e de reflexão. Então, eu tenho aqui o complemento de um nome. Complemento de um nome. Gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, coloque aí que nós vamos estar auxiliando. Vamos estar fazendo alguns comentários também para que você fixe a atividade, tá bom? E entre na nossa plataforma, nós temos lá as atividades, temos teoria, nós temos atividade, exercícios, né? Também de bancas resolvendo para você fixar a atividade e fazer os seus exercícios. Nós contamos com vocês sempre que você precisar, tiver dúvida, nos procure. E continue dizendo, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí, que vamos estar sempre aí de mãos dadas com vocês, tá bom? Muito obrigada.